tema da palavra de hoje é um tema que eu acho difícil. O tema é: você tem medo de Deus? Você tem medo de Deus? Mateus 10, 28. A palavra de Deus fala assim. Aqui é Jesus falando. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus falando isso. Fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra de Deus mesmo fala isso. O temor, dessa forma, como a gente entende o temor a Deus, é um profundo respeito e reverência a Deus e a sua vontade. É lutar para cumprir os mandamentos do Senhor. É buscar entender a grandiosidade e a sabedoria dele. Esse temor, a gente entende, a gente normalmente o prega como respeito, como um cuidado com as coisas de Deus, em fazer a vontade dele, em seguir os seus mandamentos. Esse é o temor que normalmente a gente prega. Né? E fala ali, né, nesse texto, profundo respeito. Né? Profundo quer dizer que não é superficial, é bem conhecido, é vivenciado. Isso que é uma das coisas mais importantes, né? Você vivenciar as coisas, não é só a teoria. Recebi a palavra, que palavra maravilhosa, saio daqui, esqueço e não sigo nada do que é ministrado, não leio a palavra de Deus, Senhor, que milagre, teu poder, teu amor, teu perdão, tua misericórdia, e eu não vivo nada disso fora quando eu parei de ler a Bíblia, quando eu saí do culto. Então é vivenciar. Você precisa, nesse temor, vivenciar as coisas de Deus, né? Então, assim, você vivenciando, você ora, jejua, lê e busca entender a palavra de Deus, participa dos cultos, aplica o que aprende na sua vida. Isso é profundidade, isso é vivenciar a palavra de Deus, aquilo que aqueles que são os mandamentos do Senhor, né? E quando estamos no mundo, Jesus nos chama como estamos, né? Tem gente que erra, que fala assim, não, eu sou muito, leviano, mundano, né, carnal, como é que eu vou me aproximar de Cristo? Dessa forma mesmo, né? Naquele tempo, os fariseus, doutores da lei, sacerdotes, criticavam Jesus porque ele andava no meio dos pecadores, né? Jesus falava, quem precisa de médico não é quem está são, é quem está doente. Só que ele estava sendo meio irônico, né, com os sacerdotes lá, com os fariseus, né, com esses doutores da lei, porque ele sabia que eles também estavam muito errados, talvez pior por conhecer a palavra de Deus, por serem pessoas que conheciam as escrituras, sabiam ler, estavam sempre no templo e tal. Pior do que aquele que estava no mundo sem conhecer muito bem a palavra de Deus, né? Então, Jesus foi um pouco irônico falar que, né, eles não precisam de médico, eles estão sadios, mas na verdade não estavam espiritualmente, né? Então, quando estamos no mundo, Jesus nos chama como estamos. Nós o recebemos como Senhor e Salvador, e ele nos diz, como ele disse a muitos, né? A tua fé te salvou. Vá e não peques mais. Jesus nos chama como estamos. Venha do jeito que você estiver. O filho pródigo, roupa rasgada, sujo de lama, né? Descabelado, magro, doente, e o pai de braços abertos o recebe. E o que faz? Dá um banho nele, troca as roupas, põe um anel no dedo e vamos fazer um grande banquete aqui, uma festa, porque meu filho estava morto e reviveu. Meu filho estava perdido e voltou aos braços do Pai, né? Então Jesus, ele quer a nossa transformação. Se nós estávamos no pecado, na carnalidade, fazendo um monte de coisa errada, talvez até sem saber, por não conhecer a palavra de Deus, né? Muitas coisas, fazendo contrário à vontade de Deus, aos ensinamentos do Senhor. Mas agora, com Cristo, nós precisamos mudar. Precisamos nos converter, mudar o caminho, né? Então, quer dizer, Jesus, ele perdoa tudo o que fizemos.
Mas tudo que era pecado na nossa vida tem que ser abandonado, rejeitado, para nunca mais voltarmos a essas coisas. Nunca mais. Muitos confundem graça e liberdade, né, com libertinagem. Pensam que Jesus sempre vai nos perdoar. Se nos arrependermos, sim. Mas as pessoas pensam assim, ele sempre vai nos perdoar, não importa o que façamos, porque ele sabe das nossas fraquezas, entende as inclinações da carne, e essas pessoas pensam que podem pecar à vontade e que não serão punidos, que não vão perder a salvação. Eu acho engraçado, tem linhas aí do cristianismo que acham que não se perde a salvação de jeito nenhum. Mas tem uma passagem, Jesus fala, né? No final dos tempos, muitos dirão, Senhor, Senhor, e Jesus vai responder, afasta de mim porque eu não os conheço. Ué, quem que vai chamar Jesus de Senhor? O cara do islamismo, do budismo, sei lá, do taoísmo? Não, é o cristão, né? Seja que linha for do cristianismo, né? Quem vai chamar Jesus de Senhor é o cristão. E ele vai dizer, afasta de mim porque eu não conheço? Então, perde a salvação? Eu acho que se perde a salvação, sim. Porque aquele que resistir, né, aquele que perseverar, aquele que, né, se manter nos mandamentos, aí esse receberá a coroa da vida. O que é a coroa da vida? É o mundo espiritual, eu não preciso de um negócio de ouro na minha cabeça. Simbolicamente, pode até ser, né? Mas a coroa da vida é salvação, é vida eterna com Cristo. Então, aquele que perseverar, aquele que permanecer nos meus mandamentos, esse é o que verdadeiramente me ama. Então, eu preciso perseverar em cumprir os mandamentos do Senhor, deixar tudo que era pecado da minha vida, para que eu me converta. Cada dia mais eu vou amadurecendo espiritualmente, me aproximando mais e mais da estatura de varão valoroso, de varoa valorosa, né? Vou colocar assim, conforme a vontade de Deus. Né? Então eu acho sim que as pessoas podem perder a salvação. E essas pessoas que fazem isso, que estão no mundo aí, erram dessa forma. Né? Eu estava pensando uma coisa assim, engraçada. O Jardim do Éden, o Senhor expulsou Adão e Eva de lá, ele colocou uma espada flamejante, né, dando voltas ali, guardando o jardim, e querubins, né, guardando a entrada. Então eu pensei assim, vamos lá, Deus resolveu fazer uma graça, assim, dar uma graça a nós, aos seres humanos. Olha, vocês que são meus servos, vocês têm a chance de conhecer o Jardim do Éden, e podem permanecer lá enquanto vocês não pecarem. Eu fiquei pensando nisso, né? Deus fez Ele quis dar esse prazer a nós de conhecer o Jardim do Éden. Né? Nós vamos saber, acho que quando estivermos lá com Cristo, né, que ele vai mostrar. Mas aí Deus falou isso, enquanto você não pecar, você pode ficar ali no Jardim do Éden. Aí tem gente que fala, vou passar o resto da vida lá. Que beleza, né? Um lugar de maravilhas e delícias, né? Preparado por Deus para que a gente passasse a eternidade. É um lugar maravilhoso, com certeza. Vou passar o resto da vida lá. Aí o pessoal começa a ir, né? Aí vai lá, o recorde começa a acontecer, né? O cara entra lá, 1 segundo depois já sai. Porque ele chega lá, ele vê aquela maravilha e solta um palavrão, porque é o jeitão dele de falar dentro. Ih, já pecou, fora. Aí o recorde mundial, 1 hora, 5 minutos, 15 segundos. Todo mundo vai. Ele bate e volta. Eu fiquei pensando, seria engraçado, né? Porque é um tal de entrar e sair. Entra, sai. A filha anda rapidinho. Por quê? Enquanto estamos na carne, nós pecamos. Enquanto estivermos nessa carne, a nossa luta contra o pecado é constante. Né? E olha só, eu já ouvi isso, não sei se tem um autor dessa frase, né, ou quem é o autor. Errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Né? E hoje em dia a maioria, né,
faz barbaridade aí, né? E certo é certo, mesmo que ninguém faça. Errado é errado, é certo. Sim, sim, não, não. Não tem, não, mas todo mundo está fazendo, então deve estar certo. Não. Se é errado, é errado. Ah, mas ninguém faz isso. Bom, se deveria fazer, então deveria fazer. Né? Então, errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Certo é certo, mesmo que ninguém faça. Né? E quando eu estava preparando a palavra, eu lembrei de uma notícia. Um fiscal de obras, né, de construção particular, acho que em São Paulo, ele foi preso durante uma. Acho que não sei se armaram alguma coisa, foi uma denúncia, sei lá. Mas pegaram, prenderam, porque ele estava cobrando propina para liberar uma obra. Aí ele foi preso. Aí os repórteres, né, estavam ali no momento da prisão, foram falar com ele e falou: mas por que estão me prendendo? Todo mundo faz isso. Ué, por que só eu? Todo mundo faz. É normal. Sabe assim? Não foi uma coisa irônica, não é? Não, ele estava falando a verdade. Para ele, aquilo não é verdade. Mas por que estão me prendendo? Todo mundo faz isso, todo fiscal faz, todo. Sabe? A normalização do erro, a normalização do pecado, das coisas carnais, mundanas, é muito forte hoje em dia. Né? Então a igreja, nós, servos do Senhor, não podemos cair nisso. De jeito nenhum. Romanos 12, 2. E não sede conformados, não tomem a forma com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente não pode tomar a forma do mundo. Nossos pensamentos têm que ser transformados para que a gente viva, para que a gente experimente aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu não posso aceitar as coisas do mundo, mesmo que me critiquem, mesmo que falem mal, não interessa. Eu não vou me tomar a forma do mundo, não vou agir como todo mundo age, porque é moda, porque é assim mesmo. Obrigado. Eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. Não sede conformados com este mundo. Sabe, um temor que a gente tem que ter, um medo que a gente tem que ter de verdade? Ficar afastado de Deus. Outro dia nós fomos ministrados sobre o apagar da chama do Espírito Santo em nós. Ninguém pode apagar a chama do Espírito Santo. Ninguém pode impedir as bênçãos do Senhor na nossa vida, na nossa família. A única pessoa que pode atrapalhar isso tudo é cada um de nós. E eu posso apagar a chama do Espírito Santo em mim. Ele habita em mim. Mas se eu fico pecando, se eu não ouço a sua voz, não atendo os seus alertas, dou ouvidos às coisas do mundo, alimento mais a carne do que o Espírito sempre, 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 o Espírito Santo vai escalando. Ele vai se afastar de mim. Deus não tem comunhão com o pecado. Eu estou vivendo de uma forma mundana, carnal, total. O Espírito Santo vai se afastar. Não adianta. Aí fica naquela condição, né? Jesus entrou, expulsou tudo que era mal da tua vida, do teu corpo, né? Corpo, alma e espírito, limpou tudo, né? Expulsou tudo como expulsou os vendilhões do templo, tirou todo o mal do teu corpo, da tua alma, do teu espírito. Aí o demônio que saiu, andou por lugares áridos, não achou lugar, fala, deixa eu ver como é que tá onde eu morava. Olha, casa limpa, arrumada, beleza. Vou pegar uma galera aqui, pior do que eu, e vou para lá porque está livre. E o estado dessa pessoa é pior do que quando de antes de aceitar Cristo. Olha só. Então nós temos que temer, com certeza, ter muito medo disso, de ficar afastados de Deus. Né? Então podemos ser superficiais com Deus, né? Para que essa chama do Espírito Santo não se apague em nós. Lembra que há algum tempo eu ministrei isso e eu falei para as pessoas,
Vamos fazer um voto, né, de orar e de ler a palavra do Senhor, de ter um lugar para fazer isso, né, todos os dias. E eu falei bem para as pessoas, olha, não faça isso. Se você não pretende cumprir, não faça esse voto com Deus. Não faça. Se você fez e não está cumprindo, meu amigo, isso é mal. Muito, muito mal. Cumpra o teu voto com o Senhor. A palavra de Deus mesmo fala, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Não faça isso. Se você fez o voto, esse ou outros até, diante do Senhor, não está cumprindo, volte a cumprir. Faça, peça perdão ao Senhor e cumpra o teu voto. Ah, é difícil. Então você vai conversar com Deus, vai pedir perdão para Ele, vai pedir, sei lá, uma saída para isso, então. Mas cumpra o teu voto com o Senhor. Amém? Vamos pensar um pouco. Será que a vida que eu levo, que você leva, as palavras que nós dizemos, as reações e ações que temos, agradam a Deus? Será? Porque, né, durante o louvor, pena que você que está só vendo pela gravação não vê a abertura, não assiste o louvor, né? Então você perde. Mas durante o louvor, né, a Viviane estava falando que foi reconhecida como a serva de Deus, ela, o esposo, num lugar estranho, com pessoas estranhas, que olhou, uma pessoa que olhou para eles e falou, vocês são servos de Deus. Vocês têm cara de cristão. Nossa cara é cara. Né? Então, sem fazer nada. Mas por quê? É a presença do Espírito Santo que faz isso. E a pessoa era um pastor que falou isso para eles. Ou seja, é alguém sensível à voz do Senhor, né? Que teve essa visão, esse entendimento, essa revelação do Senhor. Né? Cara de cristão. Cristão tem de todo jeito. Cristão tem criança, idoso, né? Negro, branco, índio, sei lá, né? De todo mundo aí, de todas as etnias. Tem gente que vai falar, né? Você é cristão, eu estou vendo a tua cara ali. Não, é Deus que está falando, é Deus que está mostrando. Então, será que as palavras que eu digo, será que as minhas ações, minhas atitudes, minhas reações, né? Assim, no momento, sabe aquela coisa, pá, ali que bateu e aconteceu e você reage? Será que tudo isso agrada a Deus? Será que em tudo eu estou agradando a Deus? Será? Você vive distraído ou em oração? Orai sem cessar. Não é que eu vou ficar de joelhos lá no meu quarto 24 horas por dia. Não, eu estou vivendo a minha vida, trabalhando, dirigindo, estou no culto, estou, sei lá, estudando, estou no clube, estou numa viagem. Eu estou o tempo todo ligado com o Senhor. Né? Senhor, estou lá parado, sabe, no trânsito. Eu estou pensando em Deus, estou lá conversando com Ele. Então, orar sem cessar. Ou será que eu vivo distraído? Tudo me distrai. Celular, internet, sei lá, Facebook, um monte de TikTok, bababá. Eu vivo nessas coisas, eu vivo distraído, né? Perco meu tempo, não tenho oportunidade, não dou nem oportunidade para Deus falar comigo. Será? E você detesta a mentira ou ela é sua ferramenta de vida? Né? Ah, uma mentirinha aqui, isso, né? Que é isso? Ô chefe, hoje não deu por causa disso, aquilo, tá? E um prestador de serviço uma vez estava lá consertando o ar-condicionado da igreja, ligou um outro cliente para ele. Não, já estou na rotatória, já estou chegando aí e tal, na minha frente, na cara dura da igreja. Será que a mentira é uma ferramenta da sua vida? Será? Você adultera quando ninguém vê, se achando mais esperto por isso? Ou é fiel ao seu cônjuge, não importa o que aconteça, onde você esteja, uma viagem, longe, sabe?
Será? Você é corrupto, que nem esse fiscal aí que foi preso? Para ele era coisa assim, mas fazia parte do serviço, estava lá no currículo dele, vai. Eu sou corrupto, eu cobro propina para liberar obras. É natural para ele. Aquilo era a coisa mais comum do mundo, mais certa do mundo, não tinha nada errado em fazer aquilo. Né? Será que eu sou corrupto quando eu tenho autoridade, quando eu exerço algum cargo? Né? Você rouba quando tem oportunidade? Né? Tem um ditado que fala que, como é que é? A ocasião faz o ladrão, é isso? A ocasião faz o ladrão. Eu sempre falo ao contrário, falo que o ladrão faz a ocasião. Né? Se você não é ladrão, meu, você achou uma carteira no meio da rua, o que você faz? Opa, vê lá, tem grana, tá? Opa, pega o dinheiro e joga a carteira fora. É isso que você faz? Não. Você vai pegar lá, ver se tem algum documento, algum nome, algum endereço, alguma forma de identificar a pessoa, um cartão da empresa, sei lá. E você vai entregar do jeito que você achou, não é verdade? Se você faz assim, então não é a ocasião que faz o ladrão. É o ladrão que faz a ocasião. O cara é ladrão, ele vai ver a carteira meio caindo do bolso do cara e vai ficar andando atrás do sujeito. A hora que cair, opa, legal. Então, será que eu roubo quando eu tenho oportunidade? O trabalhador, muitas vezes, né? Tem gente que faz isso, né? Ah, a empresa é rica, tem muito aqui. Ah, eu vou levar um pouquinho aqui, porque tá sobrando aqui. Dá um jeito de levar alguma coisa, ferramenta, material, equipamento, sei lá. É roubo. Você se entrega a vícios, né? E vício tem um monte, né? Bebida, cigarro, jogo, né? Pornografia, então, um monte de vício aí que você se entrega a esses vícios? Né? Será que é assim que eu vivo? Romanos 13:3. Porque os magistrados, os juízes aqui de direito, né? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, ou seja, um juiz, a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Aqui é o apóstolo Paulo, falando aos Romanos, Romanos 13:3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Você faz as coisas direito? Você cumpre a lei? Não precisa ter medo de juiz. Né? Vai temer o juiz, que é um criminoso, quem age contra a lei. Né? Então, Paulo está falando de pessoas. Mas se não quero ter medo de Deus, preciso me afastar do que é pecado e me deixar dirigir pelo Espírito Santo. Amém? Alimentar mais o Espírito do que a carne. Com tudo que eu faço, penso, assisto, né? Participo. 1 João 4,18. Olha só que legal isso. 1 João 4,18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Por que eu estou ministrando? Acabei nem falando no começo. Que há uns dias eu estava sentindo um medo de Deus. Porque a gente peca, né? Na carne a gente peca. Não tem, fazer o quê? Né? Não há um justo sequer, nós somos justificados por Cristo, mas justo na terra não tem. Eu estava mesmo, sim, falando, Senhor, eu todo errado, o apóstolo Paulo mesmo falou, né? Dos pecadores eu sou o maior. Como o apóstolo Paulo fala um negócio desse? Dos pecadores ele é o maior pecador. E a gente, então? Né? Estava sentindo isso. Mas esse texto é interessante. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena.
e o que teme não é perfeito em amor. O apóstolo João, não está falando aqui de um temor como respeito, ele está falando de medo mesmo. Medo do castigo, medo de ser descoberto, medo das consequências. Ele está falando de medo aqui. Fiz coisa errada, agora eu tenho medo das consequências. Ah, Senhor, eu fui fraco. Foi fraco na fé. Foi fraco na perseverança. Foi fraco na paciência. Foi fraco em servir ao Senhor. Que não é desculpa. Não vem tentação que a gente não possa suportar. Se não vem tentação que eu não posso suportar, eu não posso cair. Se eu cair, é porque eu fui fraco, errado. Não que eu não pude suportar, eu é que não perseverei. Eu é que não tive fé. Olha só, a gente vai juntando tudo isso, né? Então eu se eu não faço coisas erradas, eu vou fazer? Vou. Mas se eu não faço coisas erradas, não vou temer. Ter medo de Deus. Eu vou respeitar a Deus. Vou ter medo de ficar afastado dele. Eu vou ter esse temor, né? De respeito, de querer estar próximo, não querer me afastar, né? Mas eu não vou ter medo da consequência, do castigo. Mas se eu faço coisas erradas, eu vou ter que ter medo. Eu vou ter medo disso, das consequências. E pecado traz consequência. Não tem jeito, vem consequência do pecado, né? Então, como eu já falei, né, não estaremos livres de pecar enquanto estivermos na carne. Mas nossa luta constante contra a carne, buscando ouvir o Espírito Santo, essa luta deve continuar até que estejamos com Cristo na eternidade. Se pecarmos, vamos nos arrepender e pedir perdão a Cristo. E Ele nos purificará novamente. E vamos lutar para não cair no pecado novamente. Se você é sincero, ninguém engana Deus. Ah, domingo, culto, maravilha. Segunda, terça, estou trabalhando, tal, beleza. Orando. Quarta, quinta. Ah, sexta-feira. Agora dá um tempo, né? Vou para Gandaia, vou beber, vou aprontar tudo. Aí chega no domingo lá, ô Senhor, me perdoa, Senhor. Poxa, fui fraco. É, sabe como é que é a carne, né, Senhor? Aí Deus vai falar, sei, sei sim, meu filho. O que você quer? Ah, me perdoa, Senhor. Uh-uh. Isso não é servir a Deus, isso não é. Né? Não tenho o dia. Né? Já ouvi gente falando assim: Senhor, me dá 5 minutos para arrebentar esse cara. Deixa eu parar só um pouquinho de servir aqui, 5 minutos, só para arrebentar ele. Não existe isso. Nós somos cristãos, servos do Senhor, filhos de Deus, 24 horas por dia, acabou. Né? Não tem essa. Né? Então não adianta querer enganar. Você errou. Olha, se joga aos pés do Senhor, pede perdão. Pede perdão. E se arrepende de verdade. Se você se arrepender de verdade, Ele vai te perdoar novamente. Ele vai perdoar. Mas precisa ter um arrependimento, precisa ter um desejo de não fazer mais aquilo. Né? Mateus 19, 25 e 26. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. O contexto aqui é daquele jovem rico que chegou para Jesus. Como é que eu posso ganhar a vida eterna? Né? Ah, cumpre os mandamentos. Quais? Jesus elencou ali. Ah, faço isso desde a minha juventude. Ah, você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E o jovem sai cabisbaixo, triste, porque era possuidor de muitos bens. Será que se Jesus chegar para mim hoje e falar: vai, vende tudo que você tem,
dá aos pobres e continua me servindo. Eu quero que você vá para tal lugar. E não vai levar essa grana, isso aí você vai vender e vai dar aos pobres. Você vai sair aqui com uma muda de roupa, sei lá, e vai para o lugar que eu estou te mandando. Será que eu faria? Será que você faria? A gente pode criticar o jovem rico ali? Hum. A gente é cheio de, tá vendo, pecador, perdeu a oportunidade, podia ser um Paulo, podia estar na Bíblia, aí, podia ter livros escritos e tal. E a gente? E nós? Será? Ia pedir confirmação, ô Senhor, que o orvalho molhe tudo em volta, menos isso aqui. Não, que agora, Senhor, molhe só aqui. Ó, que a chuva vai ter que cair para cima. O sol vai brilhar à noite. Não, o Senhor não fez? Então deixa para lá. Então não é o Senhor que está falando comigo. Será que eu faria? Será que nós faríamos isso? Os discípulos, mas Senhor, quem vai poder se salvar então? Quem vai se salvar desse jeito? Para o homem é impossível. Mas aleluia, para Deus nada é impossível. Desde que pelo menos eu tenha essa vontade, esse desejo de servir ao Senhor, de estar junto com Ele, de andar com Ele, de ouvir a sua voz e cumprir os mandamentos, que eu tenha essa vontade, mesmo que eu não consiga fazer isso sempre. Eu erre, eu peque, eu peço perdão, realmente arrependido, o Senhor me perdoa, eu sigo, levanto de novo, Ele me levanta de novo, me coloca no caminho de novo, firma meus pés na rocha, que é Ele mesmo. E eu vou seguindo a vida até que Ele venha, até que a gente, sei lá, morra aqui, depois vai ressuscitar no último dia, ou Ele vai nos levar, né, como igreja para os céus, vivos mesmo, transformados, né? Só assim, só por Deus mesmo. Para nós é impossível. Se depender de nós, é impossível, né? Então nós vamos, como Paulo falou, né? Combater o bom combate e guardar a fé até a volta de Cristo. Amém? É o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer. Porque naquela brincadeira que eu falei do Jardim do Éden, quanto tempo será que eu ia conseguir ficar lá? Pezinho assim, fora. Pecou, já era. Pensou errado, né? Vamos combater esse bom combate. Alimentar o espírito. Alimentar menos a carne, né? Buscar mais a Deus, ler mais a palavra, meditar, cumprir os votos com o Senhor, né? Testemunhar do Senhor, ter ousadia, né? Ter ousadia de levar a palavra, né? É engraçado, no começo, quando eu entrei na prefeitura, eu tinha acabado de me converter. Eu já contei essa história, né? Eu estava numa empresa muito grande, fui mandado embora, e consegui um emprego na prefeitura, e foi praticamente exatamente quando eu me converti, foi quase a data assim, exata dos dois, né? Então eu entrei lá já convertido. O que eu fazia? Pegava aqueles folhetinhos, né, que tem a palavra, que muitas igrejas distribuem, né? Atualmente eu não tenho visto, mas antigamente tinha bastante disso, né? As sementes, o pessoal chama de semente, né? Eu chegava mais cedo, incrível, eu chegava cedo no trabalho. Milagre, só o Senhor mesmo. E distribuía um em cada mesa, todo mundo, do prédio inteiro, porque não tinha bloqueio de acesso, então eu deixava na mesa todo mundo lá. Antes de todo mundo chegar, eu distribuía aquilo lá. Pelo menos eu estava plantando sementes para o pessoal. E aí um dia eu reparei que a minha chefe, que na época o filho dela já tem filho convertido, né? Ela tinha embaixo daquele vidro na mesa, né? Embaixo do vidro tinha os folhetinhos. E ela não é do Senhor, né? Mas a semente estava lá. Ela leu, né? Gostou e deixou ali até para ficar na mesa dela. Falei, aleluia, é a semente. Então eu tive essa ousadia. Não tenho feito, parei de fazer isso depois de um tempo, né? Mas naquele fogo, né, do Espírito Santo no começo, né, da conversão, primeiro amor, a gente tem mais
ousadia, né? Tem mais cara de pau para fazer as coisas de Deus mesmo do que as nossas, né? Mas aleluia. A conclusão é essa. Vamos manter a fé, vamos perseverar em servir ao Senhor. Você errou e você vai errar, eu vou errar. Vamos pedir perdão, vamos nos arrepender e buscar não errar novamente. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós só podemos te pedir perdão, Senhor. Porque não resistimos, Senhor, como diz a tua palavra, até o sangue, contra as coisas do mundo, da carne, desejos errados, palavras erradas, reações erradas, Senhor. Oh, Pai, perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Purifica-nos, lava-nos novamente com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, ajuda-nos, Senhor, nos dá maior domínio próprio, Senhor, ajuda a nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Toca nossos lábios com a brasa do altar, que deles saiam palavras de resgate, de salvação, de consolo, de conforto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos plantar sementes nos corações de todos que nos cercam, Pai. Em nome de Jesus, ser conforme a tua palavra e a tua vontade, sal da terra e luz do mundo, Senhor. Usa mesmo as nossas vidas, Senhor, como igreja, Senhor. Oh, Pai, para levar o teu evangelho. Que as pessoas olhem para nós e vejam algo diferente, uma energia, uma positividade. Não entendam, mas é a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, derrama da tua sabedoria para que possamos falar com sabedoria. Não importa a quem, Senhor, a grandes e a pequenos, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá mesmo essa sabedoria, Pai. Que a nossa vida, as nossas vidas, Senhor, sejam para honrar o teu nome, para trazer glória e honra ao teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Afasta de nós, Senhor. Oh, Pai, todo vício, todo pecado, tudo aquilo que é contrário à tua vontade, ajuda-nos a vencer, Pai. Fortalece-nos mesmo, Senhor, em nome de Jesus. E com certeza, Senhor, vamos dar frutos para ti, Senhor. Vamos plantar sementes e o Senhor fará germinar, florescer e frutificar, Senhor. Em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Queremos estar junto a ti, nunca nos afastarmos, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Então, Espírito Santo, guia-nos, Senhor. Fala conosco. Insiste, Senhor. Clamamos a ti e te damos graças. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.